Nosso muito boa tarde a todos que possam nos prestigiar com a sua participação. Nós estamos falando em nome do Farol de Ismael, a casa de oração, de estudos, a que estamos vinculados. Hoje tem atendimento presencial, mediante agenda, e durante esse atendimento nós igualmente estabelecemos essa nossa despretensiosa live para que se possa fortalecer a conexão com a nossa assistência, os nossos assistidos. Nós vamos nos reportar algumas visões e algumas versões espiritistas. Visões porque oriundas das lides que caracterizam os postulados espíritas, e versões porque às vezes existem as nossas interpretações. E nós somos livres, todos nós, para as nossas interpretações. Não existe dogmatismo, não existe nenhuma ideia pré-concebida. Todos os aspectos da doutrina espírita devem e são libertários. Então não existe verdades absolutas, né? Aqueles de nós que pressupomos tê-la encontrado, certamente estamos um pouco desavisados, porque esse universo é muito superior ao que os nossos frágeis sentidos podem perceber. A vida é muito mais ampla, consequentemente muito mais bela, né? Muito mais interessante, muito mais desafiadora. A gente tem que ser meio aventureiro. Aventureiro do intelecto, aventureiro das perquirições, do desbravamento da alma, do anseio de querer conhecer, de querer expandir, de querer entender, de querer se intelectualizar, aprimorando a nossa mente e, quanto possível, sobremaneira, aprimorar os nossos sentimentos, né? Seria lugar comum e totalmente desnecessário nós falarmos das nossas conquistas e as possibilidades infindas que vão surgindo em nós de uma compreensão maior, né? Somos todos irmãos, independente de quaisquer condições, de qualquer teor. Isso não é para ficar falando bonitinho, não. É a verdade, é isso que nós somos. E então existem muitos desafios diante de nós para nós conhecermos, para nós entendermos. Daí existem então as versões, as nossas ideias a respeito das coisas que às vezes expomos sem nunca contradizer os princípios básicos, porque se contradizemos princípios básicos, deixemos-los, né? E vamos para outras referências, outras fontes. Não vamos agredir o que está consolidado, né? Vamos sim discordar, vamos complementar, certo? Mas quando nós tivermos alguma contrariedade, irmos contra, não queremos alguma coisa, respeitemos-las tais como são, como devemos respeitar todas as religiões, né, que as pessoas acatam, por exemplo, e as nossas dissidências ou contrariedades nos levarão a outros patamares, a outras, como se diz, a outras situações, né? A outras ideias. Falamos para o farol, do farol e para o farol. Não nos preocupamos com as nossas expansões, assim, de popularizar, de ir para o YouTube. Isso aí, nós estamos bem no nosso miolinho, no nosso meio, né? E é esse ponto que está muito nos interessando no momento. Tem certas coisas que a gente às vezes comenta sobre os aspectos doutrinários que são coisas óbvias, né? Mas a obviedade às vezes é caracterizada por ser despercebida. Então a gente sempre tem que lembrar de novo certas coisas. Lembrar de novo não é porque a gente tão somente quer insistir, é porque talvez seja interessante, né? Certos aspectos. Um deles é que nós devamos sempre pensar, à luz da doutrina,
que nós temos um reflexo mental, e este reflexo mental nosso, o reflexo que existe em nós, ele projeta-se no nosso ambiente. Então, no mundo astral, como nós estudamos ou lemos, existem regiões purgatoriais, regiões densas, regiões trevosas, regiões pesadas, regiões chamadas umbralinas. Por que existem essas regiões? Essas regiões existem porque os habitantes que ali se encontram têm esse teor psicológico. Estão assim como que encobertados por uma certa introspecção magoada, problemas íntimos, dores, rancores, remorsos. Isso pesa na atmosfera e faz o ambiente astralino um ambiente que se chama vulgarmente de umbral, que são as regiões de dor. Em contrapartida, existem as regiões iluminadas, as regiões de luz, as regiões encantadoras, perfumadas, melodiosas, que é igualmente reflexo dos habitantes que ali se encontram. No astral existe uma incompatibilidade de permuta, de intromissão de energias. As coisas são bem distintas. Elas se caracterizam pelo que são, com alta capacidade de assim se manter, sem se misturar. O que não vai acontecer muito no nosso meio, certamente. Então, a natureza é uma só em toda parte, mas ela absorve as emanações dos habitantes. Em outras palavras, a natureza, o cosmos, está fluindo sobre nós constantemente uma energia poderosíssima, miraculosa, maravilhosa, extraordinária. A energia imanente que tem em todo o cosmos. Essas energias descem, só que elas passam por nós, passam pelo nosso raciocínio, passam pelas nossas concepções, pelas nossas ideias e se transformam em coisas oriundas de nós mesmos e vai somando 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 2 milhões, 5 bilhões, 6 bilhões, 8 bilhões de pessoas no astral e no físico, vai se formando uma psicosfera. Bom, por analogia, no mundo espiritual é assim, por analogia, nós podemos deduzir que nas nossas condições terrenas, pode ser que também seja assim. O que quer dizer com isso? Por exemplo, o nosso lar. Nosso lar, nossa casa. A nossa casa vai ser reflexo. Reflexo significa aquilo que não é originário, está refletindo alguma coisa, correto? Lógico, qualquer um sabe disso. É uma circunstância criada, é o reflexo de alguma coisa. O nosso lar, a nossa casa, vai ser reflexo das nossas emanações mentais. Então, dentro do nosso ambiente doméstico, da nossa família, onde vivemos, vai haver igualmente o quê? O resultado das nossas emanações mentais. Significa dizer o quê? Existe a harmonia, existe a desarmonia, existe o entendimento, o desentendimento, a boa educação e o atrevimento. Então, se porventura no nosso lar, na nossa casa, prepondera a educação, os bons modos, a oração semanal, né? Que os espíritas chamam de evangelho no lar, o estudo, a introspecção, o respeito ao silêncio do outro, a quietude do outro, o momento do outro, a ajuda mútua sincera. Se prevalece isso, a atmosfera psíquica do nosso lar vai ser uma atmosfera saudável. Se eu começo a bater porta, bater gaveta, xingar, falar palavrão, a ter pensamentos distorcidos, criticando em silêncio alguém que convive comigo, malbaratando iniciativas de sucesso, intenções e propósitos ideais, a minha casa vai ter uma psicosfera pesada. Então, ainda aí, de novo, reflexo mental no ambiente. Indo mais além, a psicosfera da Terra, do nosso planeta. Repetindo, 8 bilhões de habitantes, fora os habitantes do mundo espiritual vibrando. E as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que por consequência geram as nossas energias, não são lá muito equilibrados no seu todo. Nós deixamos a desejar, é fácil ver. Nós temos nos nossos
no nosso meio social, várias assistências, serviços de caridade, de amor, de ensinamento, de professores, de médicos, de enfermeiros, de pacifistas, muita coisa. Mas temos também uma gama enorme de uma situação que traduz que nós ainda não achamos direito o nosso caminho. Nós ainda não conseguimos, assim como que, nos acertar e dizemos que somos um planeta pacífico, um planeta de paz. Aquilo que já se disse mais de uma vez, nós tivemos a Guerra dos 100 anos e não tivemos 100 dias de paz. Sempre tem um problema aqui ou acolá. Nesse momento está tendo problemas, divergências, terrorismos, contrariedades, criminalidade, uma série de coisas. Então a psicosfera da Terra, ela não é muito boa. Na astrologia fala-se, né, que você está com o signo tal sob a influência de Saturno. Oh, que beleza! Saturno que rege meu signo. Tal Júpiter rege não sei o quê, tal lugar, tal constelação rege tal. Se houver em algum lugar fora daqui um horóscopo, né, e tiver alguém lá que fala assim, você está sobre a regência, sobre a influência da Terra, esse cidadão não vai estar muito bem, não, porque a nossa influência não é lá assim tão saudável, ela é meio belicosa, talvez. Não obstante, é difícil a gente crer, né? Dentro da nossa concepção, é óbvio que existe. Mas é difícil a gente crer que existe um planeta tão bonito como o nosso. Né? A estrutura, a construção, né? Florestas, cascatas, cachoeiras, as ondas quebrando na areia do mar, oh, que beleza! As alvoradas, as auroras inigualáveis, não tem duas iguais, o pôr do sol, as estrelas, né? Os nossos desertos, as nossas planícies, os nossos pampas, as nossas montanhas. Eu encanto essa mantiqueira aqui. Mantiqueira de um lado, Serra do Mar, do outro, Vale do Paraíba no meio. Oh, que beleza! A nossa terra é maravilhosa, mas o habitante, o morador, que somos nós, ainda estamos um pouquinho atrasadinho, né? Nós todos estamos. Então, ainda por uma redução maior ainda, esse reflexo mental, nós chegamos a nós mesmos. Nós carregamos conosco o que está no nosso íntimo. Né? O arquivo que nós transportamos para cá e para lá, de lá para cá, é o arquivo das coisas que estão dentro de nós. E nós assimilamos energias constantemente. Quando nós falamos de um assunto, quando nós falamos de alguém, quando nós falamos de uma situação, de uma circunstância, nós somos envolvidos naquela energia. Quando a gente começa a conversar assuntos muito baixos, a gente capta energias baixas. Quando a gente começa a falar de alguém, a gente capta as energias características da pessoa. Quando a gente entra num ambiente que não é muito favorável, a gente capta energias. Por isso que quando se vai ao centro, tal, se faz centro, igreja, todo lugar, se faz prece, para que haja uma elevação, para que a gente deixe de lado, quanto possível, as nossas questões cotidianas e possamos sair do chão e levar um pouquinho as nossas condições. Então, a gente assimila muita energia. Então, existe o quê? Uma necessidade de aprendermos, estudarmos, porque às vezes a gente quer aprender, mas não sabe ainda. Estudarmos, refletirmos sobre como rebater, né? Como a gente acolhe e a gente espanta. A gente assimila e a gente assimila. Como desassimilar? Como não se envolver pelas energias? Né? E isso aí, então, como acontece cotidianamente. Porque às vezes você, dentro do mesmo dia, a gente tem vários estados de ânimo. Às vezes você acorda muito bem, de repente a conversa com alguém, uma ideia, um pensamento muda. Então existem várias expressões emocionais e energéticas durante o dia por causa da assimilação da energia. Então a gente deve procurar estudar esse aspecto para poder rebater essas energias. Porque os espíritas, particularmente, vão saber que essas energias são naturais. A gente tem uma energia. A gente envolve a pessoa quando a gente conversa, quando a gente diz um oi, quando a gente troca uma ideia, aperto de mão, comenta alguma coisa, você envolve.
Além disso, existem os companheiros espirituais que estão com a gente. A esfera extrafísica, a esfera dos espíritos, a esfera do plano imortal. Então a gente tem que saber como afastar essas energias. E isso a gente só vai conseguir, como tudo, somente através do estudo. Através da reflexão, através da meditação. Primeiro, saber que isso existe. Primeiro passo. Segundo, nos mantermos, quanto possível, blindados, cônscios da nossa condição, mentalizar os nossos centros de força, que são os pontos mais sensíveis da nossa estrutura orgânica, né? Aqui o frontal, a gente capta as coisas por aqui, né? Coronário, que as energias descem, aqui o nosso laríngeo, a fala, né? Que são, pode ver, são as regiões mais sensíveis, né? A região do gástrico, né? A pessoa fica nervosa, começa a doer a barriga, o coração acelera, cardíaco. Então, sentir a nossa estrutura, fazer uma reflexão, um aquietamento, mentalizar o nosso corpo astral, além do nosso corpo físico. Fazer o possível para mentalizar os nossos centros de força sendo desobstruídos, limpando energia. Não é desprezar pessoas, desconsiderar. Não vou falar com tal pessoa porque a energia dela é pesada. Não vou entrar em tal ambiente porque não é isso. É nos defendermos. Porque aí, quando essa defesa se intensificar com maior propriedade ainda, estivermos defendidos por nós mesmos, maior a nossa capacitação para ajudar. A pessoa que vai ajudar, que vai dar passe no centro, que no dia a dia quer ajudar alguém, ela tem que estar preparada, senão ela cai junto. Ela arreia, né? Porque não tem estrutura. Por isso que muitas vezes em trabalhos espirituais, em certas coisas, não é todo mundo que pode participar, e não que a gente que possa participar tenha condições, não é isso. Existe uma preparação, porque muitas vezes a gente absorve coisas que podem nos ser prejudiciais. Então a gente tem que ter estrutura. É como a estrutura que se desenvolve nos enfermeiros, nos médicos. Você já imaginou, você o dia inteiro, muitos médicos adoecem, não é assim que se fala? Tratando com doente, tratando com doente, tratando com doente. Se você não tiver uma cabeça preparada, acatando positivamente as influências espirituais saudáveis, você adoece junto. Né? A sugestão psicológica, que é vizinha, irmã da absorção energética, ela é real. Então a gente precisa de ter uma espécie de preparação para a nossa vida, no dia a dia, na cotidianeidade. Isso não é uma inevitável receita de saúde, porque todos nós estamos sujeitos a tudo, né? Mas é um meio de postergar, de favorecer uma harmonia, um equilíbrio, um bem-estar, né? É aquele negócio, mente sã, corpo sã, quer dizer, a mente tem que estar mais saudável, mais forte, mais estruturada. Mente sã não é só ter pensamentos bons, é se estruturar, é estudar, é aprender, é entender. A cada dia uma nova descoberta. E a doutrina dos espíritos, ela é farta em nos fornecer a cada dia descobertas novas, impressões novas, situações novas que a gente vai entender. E é preciso entender que nós aqui estamos caídos, vamos dizer, nós somos seres caídos, né? Nós estamos na Terra, na densidade, no plano denso, né? E isso acarreta muitos dissabores. Dissabores, torturas, dificuldades. Grandes gênios da humanidade viviam sob tortura, sobre dificuldades. Schopenhauer, só para ficar bonitinho, né? Mas ele dizia, a tortura do gênio é a origem de obras imortais. Ele se referia praticamente, talvez, a Beethoven, ou dizia alguma coisa assim, porque Beethoven ficou surdo, sofreu muito, né? Tinha aqueles problemas todos, e produziu coisas extraordinárias. E muitos desses quadros, desses pintores que sempre sofreram, tinham vida difícil, eram arroubos que eles tinham que sair do corpo físico, uma visão, uma gloriosa percepção que nem eles entendiam, de planos superiores. Então nós estamos aqui no chão, caídos. Existem coisas superiores. Aí aqueles desprendimentos desses artistas, Schubert, uma Ave Maria, essa belíssima melodia, né, enternecedora, que eleva, que você sente uma disposição assim tão
tão eufórica de ouvir, é uma captação de planos maiores. Assim, alguns quadros. Então nós devemos compreender que estamos no chão, no baixo, e as energias são mais densas e nós as absorvemos com maior frequência, e isso gera os grandes problemas nossos, humanos. Né? As nossas vibrações, então, envolvem a Terra. E essas fronteiras vibratórias da Terra, que vão até um determinado ponto, muitas vezes são observadas pelos nossos vizinhos planetários aí desse universo sem fim, que tem vida inteligente. E muitas vezes eles estabelecem limites das nossas fronteiras para que as nossas energias, o reflexo mental nosso não atinja outros pontos do universo. Ficção, tá viajando na maionese? Pode ser, alguns vão dizer, pode não ser. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante problemas de calamidades, problemas graves da nossa história humana, as nossas energias extrapolando e por aí afora, eles detinham essa expansão vibratória para que tudo fique conosco mesmo, porque nós temos que lavar a roupa suja em casa. Nós causamos determinadas situações, nós temos que assumir as consequências delas. Nós, Terra, seres humanos, temos que aguentar as consequências das nossas ações. E o Espiritismo fala de ação e reação para tudo. De nós, cada um de nós, e do planeta. O planeta Terra tem ação e reação dos habitantes, da humanidade. Aliás, o próprio planeta, tudo se transforma, né? O cosmos não tá inerte, parado. Tudo evolui, tudo muda, tudo se modifica. Então nós trazemos no caminho da nossa vida os arquivos de nós mesmos. Ou então nesse arquivo teremos o inferno que nós criamos no nosso íntimo, ou o paraíso que edificamos no nosso coração. Poxa vida, existe o amor terrestre e o amor celestial. O amor terrestre é aquele que é deficitário, tem um saldo negativo, ele é desconcertante. Não é ainda um tipo de amor, porque a gente parece que fala-se tanto de amor, mas olha quantas coisas desavisadas ao mesmo tempo, em concomitância com a existência do amor tão cantado. O amor celestial é aquele que não é mal entendido nem mal interpretado. E quando esse amor não é vinculado aos parâmetros celestiais, quer dizer, edificar o nosso amor, é que a gente está distante das luzes divinas, e é aí que se diz que é um inferno em nosso íntimo. É como se a gente vivesse o não amor, né? O não amor. O amor celestial, quando todos nós operamos esse amor celestial e pensamos nele, nós podemos aguardar o melhor. Um amor mais saudável, um amor mais lúcido, um amor mais concreto. Problemas inerentes, inseparáveis, concernente, tocante a todos, pertencente a todos, todos nós temos. Todos nós temos. Nas nossas famílias, no nosso meio que frequentamos, onde seja, na nossa família, vamos falar da família, todos temos problemas, todos, de uma forma ou de outra. Uma reunião familiar pensando em solucionar problemas ou resolver alguma coisa tem que ser pautada no amor. Se isso ocorrer, se essa operação correr, a discussão sobre dramas, problemas, preocupações familiares, podemos esperar o melhor. Verdade? É a diretriz do amor que leva para o alto. Não o amor cobrança, o amor crítico, o amor empedernido, o amor desviado, o amor das paixões. Morreu, se matou por amor, matou por amor. Nós temos que descobrir um dicionário mais perfeito para definir exatamente o que é amor. Nós já temos que talvez até pensar em Deus, já que fala do amor celestial, pensando em Deus até fora das religiões. Descobrir Deus na nossa vida. As religiões, não obstante serem uma
um lenitivo extraordinário de assistência, de amor, de elevação, uma necessidade social até. Mas muitas vezes mostra um Deus caricato, com características humanas, de ira, de raiva, de rancor, de ódio, etc. Nós temos que descobrir essa fonte divina através dos nossos raciocínios, da nossa análise, da nossa ética. A gente já chegou num ponto, no ano 2021, né, em que a nossa própria estrutura já nos demonstra determinados princípios. A gente sabe que a gente tem que ser honesto, que não pode prejudicar os outros, que tem que ter respeito por tudo e por todos, que é necessário desenvolver a fraternidade, que é imperioso que ajudemos os que estão na retaguarda, que padecem, que não têm o que nós temos. A gente sabe disso. Mas a gente ainda se faz de pecador, a gente se acha pecador. Mas parece que às vezes a gente gosta até. É uma coisa se autodenominar pecador. E somos, tudo bem, somos. Omissos, cheios de problemas, de dificuldades, o reflexo mental das nossas coisas, né, dos nossos pensamentos, não são ainda harmoniosos, homeostáticos, unânimes no bem. São discrepantes. Mas a gente até ora, perdoa as nossas dívidas. Há 2000 anos a gente ora pedindo perdão para as nossas dívidas. Rogai por nós, pecadores. A gente, então, tem que ter um esforço para sair disso, né? A gente não sabe também o caminho, mas é para a gente refletir que precisamos envergar uma estrutura que eleve um pouco a gente também. Quem nos perdoa, vamos ser claro, né, que os espíritas, o espiritismo, né, nos diz, Deus já nos perdoou, provavelmente. É isso que é a questão. Desde antes de nós cometermos os delitos, né, já nos perdoou. Mas quem não perdoa, ou o perdão que a gente deve realmente alcançar, é o da nossa consciência. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas se entre esses que não sabem o que fazem, alguém tiver um pingo de consciência e perceber o que está fazendo, enquanto ele não se aquietar, não se acalmar, de nada vai adiantar o perdão divino. Isso é a estruturação de muitas reencarnações, muitas vezes, que nós já chegamos à Terra condoídos conosco mesmo, com a nossa consciência. E muitos daqueles outros que têm já uma certa libertação disso é porque já padeceram antes. Ou talvez, quiçá, alguns outros tenham conseguido caminhar ou evoluir numa certa linha reta, sem se desviar muito. Não dá para saber que características que havia no seu íntimo para que ele optasse sempre pelo bem. É difícil saber também, uma vez que fomos todos criados iguais e ignorantes. É natural que tenhamos errado no nosso caminho. Da mesma forma como é natural que sempre venha a existir o mal, porque aqueles que estão saindo da subconsciencialidade vão atingir a consciência e vão começar a agir por instinto, agir paulatinamente, até atingir uma compreensão ampla. Não se atinge peremptoriamente de uma hora para outra. Mas quem perdoa é a consciência. Na vida humana, a gente já poderia dispensar as nossas religiões baseado no nosso comportamento. Cada um sabe o que tem que fazer, acredita piamente nas fontes da vida e não precisamos de uma série de coisas que temos. Sem sectarismo e dogmas, mas repetimos que ainda precisamos das religiões, porque elas criam um estado de confiança, de ânimo, de elevação, né? Um estado positivo na mente. Às vezes a gente fala, nossa, fulano é tão religioso, é tão isso, tão aquilo. Então, quer dizer, mexe, a pessoa absorve, né? A gente absorve coisas que a gente deveria absorver por si, né? Porque, como se diz, a gente reflete. Chega numa certa maturidade, a reflexão deve pautar a nossa existência. O discernimento pessoal. E deve aprender com os ensinamentos cristãos.
A gente fala de religião no sentido de que houve durante muito tempo em nossa história diversas distorções no campo da religiosidade, o que gerou guerras, matanças, contendas, disputas, preconceitos em todas as religiões. E a gente tira um pontinho a favor da doutrina dos espíritos se lá atrás, na origem cristã, no começo do cristianismo, com os apóstolos, quando Jesus se foi e deixou aquelas mensagens que eram puras, originais, sem distorções, e começaram a surgir os apóstolos, faziam reuniões lá na chamada Casa do Caminho de então. Se aquela época se tivesse intensificado esse costume, nós teríamos hoje vários locais de reunião de pessoas fraternas, conversando, quase semelhante ao que há em centros espíritas, espalhado por aí, uma casinha espírita aqui, outra ali, acolá. Pequenos redutos, não precisa ser templos suntuosos, pequenos redutos onde as pessoas se reuniriam, e evitaria as distorções e a oficialização da religiosidade que viria depois, sobre todos os âmbitos, tanto no Oriente como no Ocidente, uma religião e outra aí, e as contendas, as perseguições. Teríamos menos crimes religiosos. Mas aí tudo é baseado em Jesus. Jesus dizia, né, aqui no nosso Ocidente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Alguns distorceram isso. E utilizaram estas palavras para perseguir a outros. Mas aí que nós também entendemos Jesus sob outro ângulo. Ao mesmo tempo que ele disse isso, ele dizia, o reino dos céus, se a tradução estiver correta, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro da gente. Não é em outro lugar. Então quer dizer, é nós que temos que inquirir, busca e acharás. No mundo astral, no mundo físico, busca e acharás, muitas vezes relacionado com coisas exteriores. No mundo astral, na vida dos espíritos, e por consequência devia ser a mesma coisa aqui, porque nós também somos espíritos, o busca e achará, bate e a porta se abre, é a porta interna. É a porta do nosso coração, da nossa mente. Se a gente quiser encontrar virtude e iluminação, tem que bater na nossa porta aqui mesmo. Está no nosso íntimo. O reino dos céus está dentro de nós. Isso não é falácia? Isso parece ser uma lógica absoluta. O que a gente quer? Terceirizar a nossa elevação? O nosso aprimoramento? O Espiritismo chama atenção para a vida que não acaba. A vida imortal, a vida eterna, a vida imorredora, a vida infinita. Chama atenção para isso. Aquele que tem uma fé sincera, o desenvolve através de um raciocínio, ele faz, a fé é uma ginástica do espírito. Uma ginástica. Por que a gente tem que ter fé? Porque tem coisas que a gente não entende. Einstein dizia isso. Chega um ponto que você não sabe. Chega um ponto que é mistério. Pode ter ciência de PhD, de NASA, de Unicamp, de Oxford, nem sei mais do que, né? Pode ter a ciência que for. Chega um ponto que a gente não sabe. Aí começa o quê? A fé, a perquisição, a possibilidade de. E é assim que a gente vai tentar descobrir Deus, que a gente não vai descobrir, né? Pelo menos é onde sabemos. Mas é a perquisição, é o caminho, é a busca que é o êxtase, a plenitude de algo que está muito lá na frente, muito distante das nossas elucubrações. É uma ginástica do espírito, a fé. E quem não se exercitar, como no corpo físico, vai ficar sem movimento mais tarde. Ele fala que a gente é imortal, é imperecível, é interminável, é perpétua, é sempre eterna a nossa existência. Crer na vida eterna, pensar, refletir nisso. É agir desenvolver a nossa faculdade. Mesmo que a pessoa não seja cristã. Pensar na vida eterna.
Porque quem chega na... Quando a gente chega pensa na vida eterna, na vida dos espíritos, a natureza não dá saltos. A gente pensa na vida dos espíritos, no mundo espiritual, deixemos para lá, vamos pensar assim. A gente pensa no mundo espiritual. Quando a gente chegar lá, que vai chegar, uma vez que a gente pensa nisso, vai ficar mais fácil. Do que aqueles de nós que negamos a priori, peremptoriamente, não existe nada além. E essa mania, às vezes, nossa, de dizer que não existe nada além, é por preguiça, indiferença, desgosto, porque muitos até gostariam, podia ser o nada, né? Acabou, tá tudo bem, o nada é o nada, ninguém vai sentir, ninguém vai chorar, não vai ter saudade, não vai ter remorso, não vai ter lembrança, não vai ter nada, acabou, é nada, que beleza, para alguns. Só que não é assim. Mas muitos querem negar porque querem negar simplesmente, porque acham que não tem sentido, porque tem ideias preconceituosas, ou acreditam num céu fictício, numa coisa aí sem muita coerência, vai ficar dormindo e tal. Então fica mais difícil quando chega do outro lado sem pensar. Aqueles de nós que pensamos têm mais facilidade, não que vai ter também recuperação total, tem mais facilidade para já entender o que está acontecendo. Você vai sentir, nossa, alguma coisa aconteceu, mas eu sabia, eu já pensava nisso, eu sabia que a vida continua. Então a pessoa que passou pro lado de lá, né, ela tem mais facilidade para se adaptar. Para se adaptar. E tomara seja assim aqueles que nos precederam, nossos entes queridos, nossos parentes e outras pessoas, porque o mundo espiritual, todo mundo sobreviveu. Não tem esse nem aquele, até os ateus, os negativistas, os pessimistas, os materialistas vão sobreviver. Tá vivo em algum lugar. Todos que nós imaginamos. O índiozinho lá numa aldeia lá do Amazonas do século XV, do século V, quem estava com Pedro Álvares Cabral quando veio para o Brasil, os que estavam com Tiradentes com Dom Pedro I, na Revolução, na guerra, na Segunda Guerra, os nossos parentes, o que viviam no sertão, o que vivia na rua, nos palácios, os reis, rainhas, todos que passaram pela Terra estão vivos em algum lugar. Sobrevivência que a gente tem que pensar nela. É real, é concreta, existe mesmo? É verdade isso? E muitos daqueles de nós que negamos, queremos negar e gostamos ou queremos que seja verdade o que nós acreditamos. Então você vai obstruir, após uma passagem para o lado de lá, obstruir as percepções. Não, eu acho que eu morri. Depois que a gente morre não tem mais nada. A pessoa não quer que tenha, porque ela não quer ser contrariada, ela quer que a ideia dela prevaleça. É um orgulho enorme da gente. E aí fica o espírito comatoso, parado no tempo, estagnado. Não, eu estou sonhando, isso aí não existe, não existe. Eu vou voltar para as minhas coisas, eu estou vivo. A morte acaba com tudo, eu estou vivendo. E a pessoa até aceita. Fora outras condições, né? No campo da doutrina dos espíritos, quando você fala que existe a sobrevivência, existe então o que? As condições espirituais, né? O que são as condições espirituais? Como é que vivem os espíritos? Onde os espíritos estão? A natureza não dá saltos, repetindo? Então os espíritos, de novo, não são uma fumacinha. Ah, mas os espíritos têm corpo que nem a gente, aparência de homem, aparência de mulher. É assim? Por que não? O molde que nos pré-fabricou, que nos foi instituído para que tivéssemos no nosso corpo, é perispiritual, é o corpo espiritual. Que o espírito adquire em cada planeta, em cada local, em cada vibração do ambiente que está. Além das nossas perquisições científicas, ninguém sabe direito como é. Esse mesmo molde, ele sobrevive ao corpo físico. Nós vamos ter a nossa aparência que temos aqui, por enquanto, até que outra encarnação, outra situação, deformações astralinas decorrentes do nosso estado íntimo, positivo ou negativo, altere a nossa aparência. Até lá nós vamos ter o corpo similar. Você vai ver a sua mãe, vai ver seu avô, vai ver como ele era. Obviamente que os espíritos superiores podem, segundo consta, manipular a sua aparência. Então desce um espírito lá das regiões altaneiras e se manifesta aí, como se diz em centros e tudo mais, como um preto velho, como um índio, como um cigano, como uma vozinha, como um simples cidadão, como um médico, como seja. Coisa que às vezes ele já não é mais. Mas investe por causa da capacitação íntima que tem de manipular a energia
e padronizar a imagem consoante a sua própria vontade. Mas a maioria de nós não vai ser assim. Então o espírito vai ter aparência que tem, tá? O espírito tem aparência que tem. Mas aonde vivem? Vocês falam que eles vivem em cidade, em comunidade, tem hospital, tem casa, tem rua, tem carro, tem tantas coisas. Será que é possível que não tem como imaginar o mundo espiritual, quer dizer, o espírito, a parte só mental, numa vivência diferente? Mas como diferente? Como? A natureza não dá saltos. Nós vamos criar, sim, através da nossa formatação, situações similares àquelas que nós estamos acostumados, tais como casas, ruas, cidades, comunidades, hospitais, pronto-socorro, etc, etc. É naturalíssimo. É o mais lógico do que supor que teve um arrobo e de repente você chega no mundo espiritual, nossa, onde eu estou? Isso aqui não existe, eu nunca vi isso. Não. Há uma certa naturalidade na sequência da natureza, ela não dá saltos de novo. Então, e essas comunidades astrais, essas cidades, elas são totalmente desconhecidas para nós. Nós ainda não as conhecemos direito. Por quê? Porque a geografia astralina ainda não foi manipulada, não foi mapeada, vamos dizer assim. Hoje aqui nós sabemos, né? De novo, né? Aqui está o Brasil, está a América do Sul, a América Central, a América do Norte, lá do outro lado do Atlântico a Europa, mais acima lá, né? A Ásia, a Rússia, aquelas coisas do lado lá, a África, a Oceania. A gente tem uma geografia terrena, né? Um mapeamento do Brasil, mapa do Brasil. Mas como é o mapeamento das esferas extrafísicas? Supõe-se que nosso lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Nós imaginamos que o Vale da Luz fica sobre o Vale do Paraíba. Quer dizer, existe o quê? Uma conexão com o ambiente terreno e o ambiente extrafísico. Mas as dimensões, elas são, em termos espaciais, diferentes. Talvez o que seja em cima, não é em cima, vamos dizer, é próximo. É no alcance magnético de. Então, a cidade, o Vale da Luz, está próximo do Vale do Paraíba. Mas é muito difícil a gente mapear esse mundo espiritual. Agora, voltando à questão do mundo espiritual, a gente fala dos espíritos, né? Uma coisa que se sabe é o seguinte. No mundo espiritual, a franqueza, a transparência é superior à que existe entre nós. Repetindo, as energias, as vibrações não se misturam. Então, uma entidade que esteja num plano X não consegue ter percepções da entidade que está mais acima, porque a densidade vibratória as afasta. Aquilo que se diz, né? A gente está na Terra, como se tivéssemos há tempos atrás, vamos supor, e vamos dizer que para nós, o Chico Xavier é uma referência, né? Chico Xavier é uma referência, uma pessoa muito bacana, um grande médium, um grande homem. E muitos gostavam de ir lá, queriam ir lá visitá-lo e vê-lo. Tudo bem. Era só pegar um ônibus aqui, né? Uma caravana aí e tal. Ah, vamos lá em Uberaba, vamos lá ver o Chico. Aí chegava lá, tinha uma fila e tal. Ô Chico, eu vim aqui para te ver, só para te apertar a mão, para te conhecer. Você tá tudo bem, não sei o que, não sei o que. Realmente ia para pedir, né? Mas tudo bem. A gente podia fazer isso. No astral não é assim. No astral não tem isso. Você está aqui, eu quero conhecer fulano, quero conhecer o Chico, quero conhecer um espírito de luz. Não vai, não é assim. Porque a densidade vibratória caracteriza o estado de cada um no seu devido lugar. Então o espírito, ele é mais transparente, ele é o que é. Né? Ele expressa, ele manifesta, ele reflete, ele emana o que está nele. Né? O que eu sou de fato, que isso aí até amedronta a gente, né? Porque vai chegar um dia no mundo espiritual e vão ver, né? Vão ver o que a gente é, né? O que a gente é de fato, né? E que a gente às vezes oculta até das pessoas, ali fica às claras. Então, a nossa manifestação de raiva, de rancor, de ódio, de remorso, de cobrança, de desejo de vingança, de contrariedade, de amor, de bons sentimentos, ela é transparente. É como se nós não conseguíssemos evitar a sua manifestação. Aqui a gente consegue.
Aqui a gente pode estar falando, sorrindo para a pessoa e odiar a pessoa. Você pode estar falando uma série, fazer um discurso maravilhoso e é tudo mentira. Dizem que no nosso meio político existe isso. Políticos que falam uma coisa e, na verdade, não estão nem um pouco preocupados. Estão pensando noutra coisa. Dizem, não sei se é verdade. Então aqui a gente não tem como aqui a gente tem como esconder. Como obstruir a manifestação. A gente tem a possibilidade de disfarçar, né? A gente tem as ocupações que divergem da ocupação central que está nos preocupando. Ah, vou sair, vou passear, vou para algum lugar, vou fazer isso, fazer aquilo, para distrair. A gente tem recursos que nos favorecem a prestar atenção em outras coisas e afastar um pouco as nossas contrariedades. Porque às vezes a gente fala, né? Não me fale nesse assunto, não me fale dessa pessoa que eu fico nervoso. Puxa, você não pode cutucar, né? É como o psicoterapeuta deixa a pessoa falando e a pessoa falando porção de coisa, de aflições que está dentro dela e que ela andando pela rua, para baixo, para cima, ninguém percebe. Tá tudo bem. Nossa, aquela pessoa ali é bacana, não sei o quê. Às vezes ela tá num tormento só, ou uma... né? É como os psicopatas, que andam às vezes tudo bonitinho, certinho, e daí, né? No mundo espiritual não tem esse esconderijo. A coisa é aberta. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso exatamente pelo seguinte. Nas lides espiritistas é muito comum a pessoa dizer que está obsediada. Sabe? Está obsediada. Tem um espírito que está obsediando a pessoa. Tem um espírito que tá atrapalhando a vida da pessoa. Tem um espírito que está isso, que está aquilo. Dada essa nossa posição mencionada, a situação do espírito e a situação nossa aqui, a gente pode chegar à conclusão que o maior culpado é a pessoa. O espírito tem a sua manifestação do jeito que é. Ele está com raiva, ele está com ódio, não tem como esconder. Ele vai dar vazão àquilo. Nós temos os nossos disfarces, as nossas possibilidades. Nós estamos na carne, nós estamos acobertados, nós estamos no esconderijo. Nós estamos entre quatro paredes. Nós estamos num castelo que se chama corpo. A influenciação do espírito que está sofrendo cai sobre nós no tempo, obviamente, a gente vai falar disso, mas a culpabilidade maior está em nós. Não é justificar a ação do espírito, é parar com as nossas acusações aos espíritos. O espírito já está sofrendo. Ele está com aquele ranço daquelas situações que ele sofreu, são inevitáveis. Ele não tem aptidão e condição ainda de se livrar delas. Então ele parte para cima da cobrança. Nós estamos desviados, estamos esquecidos, estamos com outras possibilidades. A encarnação é um benefício, é um ouvido, é um esquecimento das nossas coisas. Então nós temos possibilidades. Nós não podemos deixar. O espírito sente que está vivo, o que está vivo em si. Nós alteramos vontades, preocupações com lazer, passeios, ações materiais. O espírito está mais encurralado. Não sabe se livrar tão facilmente dos rancores, dos ódios, das amarguras, das tristezas, daquilo que o caracteriza. Age sem freio. Vale mais o que está no seu próprio íntimo. É isso que caracteriza o espírito. Nós disfarçamos. Então significa o quê? Que nós temos que ajudar os espíritos, porque, vejamos bem, né? Desculpa. Lá no Evangelho mesmo se fala da legião que tomou conta do rapaz. Como é o nome? É legião. Vários espíritos. No tempo, a obsessão vai se concretizando. Não é de uma hora para outra. Chega uma hora que o corpo não tem dono. O dono do corpo são vários. O próprio dono do corpo, o cidadão que tem o corpo, que tem a consciência, ele já não manda nada mais. As entidades já tomaram conta. Seja na possessão, seja na ação, seja na direção do seu comportamento, seja nas suas manifestações, seja nos seus pensamentos, já tomou conta. Mas isso não é assim instantaneamente, é porque nós deixamos de atentar nas nossas responsabilidades, na nossa vigilância. Então a culpa maior é do encarnado.
E a gente tem que entender isso. Lá no Evangelho, quando fala que era uma legião, é o diabo, legião de demônio. Demônio não existe. Isso existe desde que o mundo é mundo para desculpar as nossas ações nefastas. Estou sob influência. Eu não consigo... Como não consegue? Se a gente pensar, refletir, analisar, é necessário vigiar. Vigiar e pensar. O espírito está errado. Não estou falando que ele está certo, ele está errado. Ele está preso ao passado, uma coisa que já aconteceu, uma coisa que já foi. A sabedoria divina já passou uma esponja para esquecer. Ele está pensando naquilo ainda. Ele está querendo cobrar, está querendo obsediar uma coisa que já foi. Vai atrás dos seus amores, dos que foram prejudicados pela pessoa. A vida continuou. Por que ele está parado pensando no tempo? Está psicótico, parado no tempo. Ele está errado. Mas nós temos que pensar na nossa reformulação íntima, na nossa melhoria, no nosso discernimento, na nossa ética, no nosso amor. Nós temos que pensar nisso. Não é chegar à torta e à direita, estou com obsessão, preciso de ser... Tá, e daí? Consegue-se, com orientação, pelas graças da doutrina dos espíritos, né, encaminhar uma entidade espiritual que às vezes precisa falar, precisa sentir a matéria densa do médium para poder sair daquela imposição, como se diz assim, irresistível de ser o que ele sempre é sem ter alternativa. A matéria limita, aí ele começa, ele pensa, ele reflete, dá aquela passividade e ouve, e daí você o encaminha. Ele sente o mundo, a energia material e se recupera das suas aflições. Mas e a pessoa? Continua do mesmo jeito? Agora eu tô bem, eu fiquei bem, fizeram um trabalho de desobsessão, mas você não mudou em nada. Não alterou em nada os seus propósitos, os seus princípios, seu comportamento, suas atitudes. Não procurou se elucidar, não procurou estudar, não procurou nada, nada, nada. Vai atrair outros espíritos. Às vezes com intensidade até maior. Busca os desprotegidos. Então a gente tem que ajudar. O espírito está doente. O espírito que está agindo está doente. E a gente tem que ajudar. Quanto ao encarnado, a pessoa tem que ter reforma. E não se achar inocente. Vítima. Como? Calma. Tirar o corpo e jogar as costas de outro quando nós temos o discernimento. Agora, é lógico, repetindo, existem situações atípicas, kármicas, genéticas, congênitas, né? Existe o domínio que no tempo se faz, existe sim. Mas, a grosso modo, no geral, é perigoso que a gente pense que a gente tem que tomar atitudes renovadoras, sadias, sãs, do vigiar e orar e buscar entender. E às vezes a gente precisa, na verdade, de vergonha na cara, de analisar o que está fazendo. Se não está sendo um peso, se não está sendo um transtorno, um empecilho para os outros, para a economia cósmica. O caminho da evolução, da percepção não é fácil. Aqueles que choram no astral estão melhorando. Os que choram estão melhorando. Né? Pior seria aqueles que são escarnecedores, os cínicos, os ironistas, os que não estão nem um pouco preocupados, aí não se sabe o que tem pela frente. Aliás, aqui também é assim. Tem muitos nós, entre nós, na esfera humana, que tem muitos que são cheios de ironia, de cinismo, que se despreocupam com o que faz. Futuro não nos deixa escapar, né? Quem não sabe agradecer, agora vamos falar da prece para a gente concluir, né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. A prece é luz no coração dos homens. As estrelas a gente vê quando a noite é mais escura. Assim é a prece. As preces, a prece não é um petitório somente, é uma comunhão. É onde existe o magnetismo mais intenso que se pode imaginar entre o Criador e a criatura. Eu estou captando o magnetismo do Criador. A gente fala que a gente absorve as energias
Você está tentando na prece absorver a energia do Criador, da fonte da vida. Não existe magnetismo mais saudável, mais eficaz. Então a prece é uma luz no coração. Não há prece sem resposta. Sempre há alguma coisa que nos chega. Sempre há esse fluxo magnético, né? Então é o fluxo sublime. Apuremos os sentidos para sentir essa vibração cósmica. Apuremos os sentidos. Isso também é prece. Falar com Deus. Como dizia Alzira Zarur, vamos falar com Deus. Então esses são os princípios espiritistas que norteiam as nossas vidas, as nossas existências, se nós os quisermos acatar. Não é fácil, é difícil, é complicado, mas difícil foi conseguirmos nascer, retornarmos ao cenário terreno, nesse episódio, nessas décadas que estamos aqui vivendo, que é para que nós cresçamos um pouco. Conseguimos isso? Vamos parar um pouquinho para a gente ver o que faz. Não é viver como um monge ascético, asceta, né? Não sei como é que dá o nome, aquela pessoa que vive longe do mundo. Não, é para viver com o mundo, né? E termos, sim, o direito às coisas materiais, ao prazer, à alegria, ao contentamento, de forma saudável, equilibrada. E não nos esquecermos dos princípios caritativos de amor, de paz para todos. E é essa paz que nós desejamos a todos, em todos os lares, em todas as famílias, em todos os que estão ligados ao farol, ou não, né? Que haja bênçãos para os que estão adoentados, os enfermos, paz na terra, entendimento, fraternidade, que tudo isso possa ir se consolidando com os pensamentos de todos nós do caminho do bem. Gente, nós agradecemos. Nós nos lembramos só de uma, entre outras coisas que a gente vibra e pede sempre, né? Vou mandar aqui o nosso abraço pro nosso irmãozinho Wilson, lá do centro. Só porque ele fez aniversário, então a gente vamos ter um momento de descontração e pedir ao Wilson que seja feliz. Tenha muita paz na sua vida, na sua família, no seu caminho. E a todos os demais, alegria, paz no coração, ótima semana. Abramos um livro espírita, reflitamos sobre as suas mensagens, meditemos sobre os postulados, leiamos o Evangelho, conversemos de forma sadia e edificante o que pudermos e oremos no silêncio do nosso coração. Obrigado, gente. Paz a todos. Como sempre, encerramos no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Nós damos graças a Deus. Muita paz a todos.